Normal pra vocês? Acho que tá, tô vendo aqui. Tá demais, tá demais. Vamos lá. Pessoal, ó, é o seguinte, pra gente entender o que o professor tá pedindo, entender quanto que ele vai cobrar na prova, aí eu sei que ele falou umas coisas muito complicadas com vocês, a questão de causa, de resultado, ação, conduta, nexo causal, e ninguém tá entendendo nada de porra nenhuma, entendeu? Então por isso que eu fiz isso daqui, pra vocês entenderem justamente como ele chegou até isso, que eu acho que foi uma parte que ele pulou assim, entendeu? Então vamos lá pra vocês entenderem como tudo isso começou. Primeira coisa, o direito penal, ele nasce para combater a conduta humana individual, entendeu? Ele nasce para combater esse problema que a gente tem. Como? Antigamente, lá no passado, bem antes de Cristo, acontecia brutalidades, entendeu? Acontecia homicídios, principalmente, sacrifícios, porque era uma vingança divina. A resposta penal era a vontade dos deuses. Eram os deuses falando assim: você desagradou, falando, né? Vocês entenderam? Você desagradou, então vai lá e me mata como oferenda. E era o básico do básico que a gente tinha de punição. Era muito brutal, era muito desumano, era bem complicado. Depois, com uma mera noção de evolução, a gente foi para a vingança privada. Essa vingança privada, ela surge no Código de Hammurabi. Ah, por quê? Porque nasce a primeira ideia de proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Olho por olho, dente por dente. Não é olho por dente, dente por olho. Você comete uma coisa, na verdade, alguém comete algo com você, você pode, no máximo, cometer a mesma coisa. Então é a primeira noção de proporcionalidade que a gente tem. Só que é a vingança privada. É alguém executando a pena, é alguém punindo. E como a gente sabe, hoje o direito de punir é único e exclusivo do Estado. Isso pode cair na sua prova. Quem pode punir? Unicamente o Estado. O Estado é a única pessoa, ser jurídico, que pode punir outra pessoa. Depois, a gente tem a vingança pública, que é a primeira noção de organização estatal que a gente tem em relação ao direito penal. Por quê, Arthur? Vamos explicar. A vingança pública, ela nasce como um colegiado da punição. Aquela mulher que traía o marido naquele período bíblico, ela é apedrejada, ela é enforcada, ela vai para a guilhotina. Mas antes disso, é alguém que vai se reunir ali e falar: não, peraí, vamos ver isso aqui. Vamos analisar a conduta humana daquela pessoa. Como que ela fez isso? Ah, quando você fez isso, não, beleza, então junta vocês tudo lá e taca a pedra mesmo. É a primeira noção que a gente tem do Estado. Mas por que isso aconteceu? O Estado tem que proteger o próprio Estado. O Estado precisa criar medidas para impedir que a individualização ataque o próprio Estado. Então, tudo remonta ao Estado. O direito penal ele é um instrumento criado para proteger o Estado. Crime, pessoal, é tudo aquilo que o Estado olha e fala: isso aqui eu acho que é errado, porque é perigoso para mim, Estado. Entendeu? Então, o exemplo básico que a gente tem disso, vingança divina desde o Egito, mais ou menos, quando tinha os sacrifícios, Deus falava assim: olha, tá ruim, vai lá e mata. Vingança privada, a primeira noção que a gente tem é no Código de Hammurabi. Vingança pública é o apedrejamento ou forca. Pois bem. Pessoal, isso aqui, cara, é uma coisa que eu senti muita falta lá do professor, que as pessoas não entenderam como chegou até aqui. Parece que elas não entenderam o que está acontecendo. E para você entender isso, você precisa entender o básico, que é o que é crime. É muito difícil vocês entenderem lá o que, que ele pede com causa, com isso e aquilo, se vocês não entendem o que é crime. Entendeu? Então, vamos rolando aqui no PDF. Pessoal, crime, não esqueçam disso, porque senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo. Vai para o direito penal 2, vocês não vão entender nada. Vocês precisam entender isso aqui, ó. Toda ação ou omissão humana é sempre humana, pessoal. Ah, vai estar lá na prova assim: onça pintada comete homicídio contra fulano. Gente, não tem. Não tem. Quem comete crime é somente a pessoa humana. Somente, exclusivamente. Animal, ser inanimado, qualquer coisa, não comete crime. Beleza, toda ação ou omissão humana, tranquilo, até aqui tá legal. Típica, antijurídica e culpável. Puta que pariu, tem de porra nenhuma esse caralho agora. Calma, calma, calma. Na minha época também, na minha vez, eu não entendi isso aqui não. Mas a gente vai explicar porque é essas três palavrinhas que vão fazer você entender o direito penal. É isso aqui que vai explicar para vocês o que, que é punir, o que, que é o crime, por que, que aquilo é crime ou não, entendeu? Então vamos lá. Ação. Toda ação. Vamos trinchar cada palavrinha aqui. Toda ação. Qualquer comportamento consciente e intencional. Eu pego essa caneta e jogo, é uma ação. É uma ação. Eu pego o meu pé e chuto alguma coisa, é uma ação. É algo consciente.
A doutrina fala da voluntariedade. A ação é aquela coisa voluntária. Ninguém te obrigou a fazer. Ninguém mandou você fazer. Lá na frente a gente vai ver que tem a coação, enfim. Não vamos confundir vocês agora. Ou omissão. O que é omissão? É a falta de fazer, ué. É a falta de ação ou o ato de não fazer algo. Você ficar diante de uma situação e não fazer nada. Você deixar de fazer alguma coisa que foi conferida a você a obrigação de fazer. Beleza. Todo mundo entendeu aqui, ó. Toda ação humana é uma omissão. Não tem dúvidas quanto a isso, espero que não. Leandro, se alguém falar alguma coisa no chat, você me dá um toque aqui, porque eu não tô vendo, tá? Questão de dúvida, enfim, por aí vai. Vamos lá! Vou tá com o chat aberto aqui pra ficar de boa. Fechou, vamos lá. Pessoal, típica, antijurídica e culpável. É isso aqui que vai nortear o estudo de vocês. Vocês precisam entender o TAC. Típica, antijurídica e culpável. Pega qualquer coisa que você vem na cabeça, pum, qualquer coisa que vocês acham que é crime. Encaixa na tipicidade, encaixa na juridicidade, encaixa na culpabilidade. A gente vai entender agora o que que é isso. É a fórmula do bolo do crime. Entendeu? É a receita de bolo para encaixar alguma coisa no crime. Você quer pegar alguma coisa que aconteceu e falar assim, vamos ver se tem como isso aqui ser crime? Tem que encaixar nisso aqui. Então vamos lá. Pessoal, fato típico. Beleza? Fato típico. Para vocês entenderem o fato típico, vocês têm que entender quatro elementos. Quatro elementos fundamentais, pessoal. Não tem como vocês entender o crime se você não entender o fato típico. Fato típico ele exige a conduta humana, o resultado, o nexo causal e ser tipificado. Calma, sei que tá difícil, mas eu vou explicar cada coisinha aqui para vocês. Sabe aquela tia chata que você tem? Fala, ah, esse seu tipinho aí, ó, esse tipinho seu de gente aí. O que ela tá falando? É a sua conduta. É a sua conduta humana. Então, para um fato ser típico, tem que ter a conduta humana somada com a lei penal. Se a sua conduta humana mais a lei penal tem relação, é um fato típico. Beleza? A conduta humana é um modo de agir, é um comportamento voluntário. Aí o professor vem na sala de aula e fala omissivo, comissivo, omissivo próprio. Como é que vocês vão entender isso se vocês não entendem o que é um fato típico? Eu sei que é difícil por conta disso, mas eu vou explicar tudo isso para vocês. Pessoal, resultado. Resultado é o que a sua conduta causou. A sua conduta, a sua conduta, ela causa um resultado, não causa? Esse resultado, ele vai ser bom ou ruim? Ele vai ser bom ou ruim. Beleza, então tá claro que a conduta humana ela pode causar, no âmbito do direito penal, resultado ou ameaça de resultado. Entendeu? Ou ameaça de resultado, vocês vão entender isso. Nexo causal. Bora, começou as palavras difíceis. Pessoal, não quero fazer latim para vocês, eu não quero falar em línguas diferentes, eu não quero que fique complicado mais do que é. Eu sei que o direito penal pode ser difícil, mas eu quero simplificar as coisas para vocês. Nexo causal é a relação da conduta e resultado. Se não tiver isso, não tem crime, pessoal. Não tem crime. É um fato atípico, tá? É um fato atípico. A sua conduta teve um resultado? Teve. Eu peguei minha arma, peguei a arma. Dei os tiros, eu dei 3 tiros. Isso é a conduta, pessoal. A conduta é eu dar os tiros. Qual que é o resultado? Acertou fulano e morreu. O resultado é a morte. A minha conduta, atirar, com um resultado, alguém morrer, é o nexo causal. É a relação conduta e resultado. Beleza? Vocês precisam entender isso de forma clara e evidente para que vocês entendam lá na frente o que o professor está pedindo. E faltou isso aqui. Ou eu faltei a aula, ou faltou isso aqui da parte dele. E tem que ser tipificado, pessoal. Tem que ser tipificado. Ah, mas não tem como não ser tipificado? Não, não tem. Não tem. Se você faz alguma coisa, ela causa algum problema e não está escrito, não tem crime. Não tem punição. O Estado não pode agir. Beleza? Pois bem. Ah, dá um exemplo. Pessoal, é muito difícil no contexto brasileiro, que é cheio de crime, é cheio de lei, eu dar um exemplo de alguma coisa que é material, não entender isso, eu espero que sim, e não é formal. Material é aquela que está lá no PDF, ó, pessoal, na página 3. Material é o que causa a existência real de um perigo de dano a algo ou alguém. Entendeu? Qual que é o fato material do homicídio? É a vida, é a proteção da vida ali, a pessoa morrer. E qual que é o fato típico? É o artigo 121. É o não matarás, é o matar alguém. Então, assim, isso aqui vai servir para vocês em TGP, vai servir para vocês nessa matéria.
vocês entenderem o que é formal e o que é material é fundamental. Formal está escrito. É a conduta humana exatamente como ela está na lei. É aquela atitude sua de pegar a área, exatamente como está na lei. Entendeu? Não, não pode, não faça isso, enfim. Material é o resultado, aquele dano que você causou. Entendeu? Sempre que a gente vai nessas aulas de direito penal, a pessoa pergunta assim: ah, pessoal, o que é crime? Ah, professor, é muito fácil. O crime é o que está na lei, né? O crime é o que está na lei, princípio da legalidade. Todo crime tem que estar escrito. Beleza. A tentativa de homicídio, ela não, ela seria um crime formal, tá? Ela seria um crime formal por conta da inteligência do artigo 14, tá? A gente vai abrir um. Essa pergunta foi muito boa. E a gente vai entender essas coisas de tentativa, mas assim, eu não quero entrar muito nesse assunto para vocês não confundirem, porque não vai cair agora. Mas o artigo 14 ele fala: disse o crime, né? Perdão. Disse o crime. Crime consumado quando nele acontece o que está previsto, né? E a tentativa, tentado, quando iniciar a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É um crime formal. Vai estar lá sempre assim na denúncia, no inquérito policial. Artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2. Mas eu acredito particularmente que o professor não vai entrar muito nisso, porque ele falou um pouco sobre isso. Mas que bom que você já perguntou, tá aí a resposta. Vamos lá. Voltando aqui, voltando aqui. Perfeito. Entender a tipicidade material, tipicidade formal. Beleza, formal está escrito, material é aquela conduta que causa dano. Voltando lá, tem alguma coisa que é material e não é formal? Cara, pode ter, mas se não é formal, não é criminoso, tá? Exemplo, a pessoa chega lá na delegacia, olha pro delegado de polícia e fala assim: doutor, minha vizinha fez macumba pra mim. Pô, pode ser uma conduta realmente lesiva ali. Você pode ficar chateado, você pode ficar preocupado, pode achar na sua convicção que vai ter alguma coisa ruim nisso, mas não tem previsão, galera. Não tem previsão, não tem fato típico, porque não está escrito. Se alguma dessas coisas aqui, ó, não tiver, ó, conduta, resultado, nexo, tipificado, não é crime. Sempre que você vê uma situação, fala assim, ó, tá escrito em algum lugar? Não tá. Tem nexo de causal? Não tem. Tem conduta, resultado? Não pode ter, beleza, mas se não tá escrito, pronto, acabou. Entendeu? Então, tem essas situações que realmente elas podem ser materiais, a certo ponto, mas não típicas. Como é o caso que eu falei. Ah, fez uma macumba para mim, pô. Entendeu? É complicado. Antijurídico ou ilícito. Pessoal, lembra quando eu falei lá que o aluno bom ele vai virar e falar assim: ó, professor, crime é tudo aquilo que está no Código Penal, é princípio da legalidade. Beleza, então vamos lá. Eu tô aqui no meu escritório, tô aqui no meu escritório, chega um cara armado. Eu vou ali na gaveta, pego a pistola e pau! Tô nele. O cara ia me matar. Ah, isso é fácil, mas legítima defesa é fácil. Não, não é. Vamos analisar aqui de novo? Ó, conduta. Peguei a arma e matei o cara. Não matei? Voluntariamente. Eu quis fazer isso, não quis? Quis fazer isso. Resultado, o cara morreu. O cara morreu. Nexo causal, relação entre minha conduta e o resultado. Teve relação entre minha conduta e o resultado. Eu fui lá, peguei a arma, eu dei os disparos, o cara morreu. Tipificado, tá escrito? Tá lá escrito, 121, matar alguém. É crime? É crime. Ah, mas a legenda. Calma. É por isso que tem o antijurídico ou ilícito, tá, pessoal? Antijurídico ou ilícito é a mesma coisa, tá? Não sei se eu tô atrapalhando a visão aqui, porque não existe esse background. Tá aqui, ó, antijurídico ou ilícito. Beleza, o que é essa porra de antijurídico ou ilícito? É a ação contrária às exigências do direito, pessoal. Para ser crime, não passa a estar escrito na lei. Não precisa só estar lá, ó, não faça isso. Tem que ferir. Tem que ter alguma lesão. Ai, peraí, pessoal, que é a língua. Não. Hum. Tem que ter alguma lesão, pessoal. Tem que ter alguma coisa que chateie a sociedade. Tem que ter alguma conduta ali, ó, que faça mal. Entendeu? Então, assim, mas como é que funciona a legítima defesa? Pessoal, eu queria muito explicar para vocês como que é as excludentes da antijuridicidade. Ou seja, são situações que excluem a ilicitude, ilícito. Mas isso não vai estar na nossa prova e eu não vou perder tempo com isso. Então, assim, não basta ser típico, fatotípico, não basta. Ele tem que ser ilícito, ele tem que fazer algo contrário às exigências do direito.
Exemplo, vai estar na sua prova. Princípio da insignificância. Pessoal, essa caneta aqui, ó. Essa caneta. Quanto custa essa porra? Estabilo, né? Mais caro um pouquinho, mas deve ser o quê? Uns R$ 9? Não sei. R$ 9. Vamos falar que é R$ 9. Eu vou lá na papelaria, subtraio coisa móvel alheia que não é minha, furto, tá? Furto, artigo 155 do Código Penal. Artigo 155. Subtraio para mim, sem autorização do proprietário. Vamos lá, conduta. Subtrair, né? Subtrair. Resultado, o cara ficou sem. Nexo causal, relacionamento conduta, resultado, tá tudo ali previsto. Tipificado, tá escrito. Tá escrito isso. Realmente, toda a questão do fato típico ali tá moldada no meu ato voluntário de pegar essa caneta da papelaria. Perfeito? Mas aí a gente vai para a antijuridicidade. Pessoal, que porra é essa antijuridicidade? Gente, qual que é a proteção do 155, que é o crime de furto? Ele protege o patrimônio. Acho que ninguém tem dúvidas contra isso. O furto impede que a pessoa perca seu patrimônio. Entendeu? O dono da papelaria vai morrer, ficar pobre contra essa caneta? Beleza, é feio, é estranho, é coisa de otário fazer isso, mas não vai. Então a gente aplica o princípio da insignificância ou bagatela. Por quê? Por mais que seja conduta, resultado, nexo, tipificado, toda essa questão aqui que vocês estão vendo, essa ação ela não é totalmente contrária às exigências do direito. Ela não basta ser um fato típico, ela precisa ser totalmente ilícito, ela precisa ser totalmente antijurídico. Pessoal, isso é a noção inicial do que é crime, tá? Ah, beleza, voltando lá, né? Vamos voltar aqui. Calma aí. Show, 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 beleza? Culpável. Beleza. Típico. Tem que estar escrito, tem que ter todos aqueles requisitos que vocês já entenderam e está aí no PDF, pessoal. Vocês já entenderam, está aí no PDF. Antijurídico. Tem que desabonar o direito. Tem que fazer alguma coisa que é relevante. E assim, o que é essa questão de relevante, Salazar? Meu amigo, você vai mover todo o judiciário, delegado, promotor, juiz, advogado por conta dessa aqui. Por conta dessa caneta. Você tem certeza que você vai fazer isso? Entendeu? Mano, tem um cara furando alguma coisa aqui. Eu vou cometer um ato ilícito hoje. Falando pra você, velho. Não é possível. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas é isso. Tá me atrapalhando. Não, o áudio tá suave, não dá pra escutar nada, não. Nossa, que ódio. O cara ficou a furadeira aqui tenebrosa. Pois bem, seguindo. Para não mover todo o judiciário, causar todo aquele incômodo ali no promotor, juiz, advogado, os serventuários, entendeu? Tem que ser antijurídico, tem que realmente causar uma lesão, alguma coisa. Ah, mas o culpável? Culpabilidade. Culpabilidade. Chegou a hora de punir, pessoal. O crime ele tem que ter punição, não tem? Punir é civilizatório, punir é necessário. Para punir, tem que ter esse requisito aqui da culpabilidade. E qual que é o requisito da culpabilidade? A gente precisa entender, pessoal, como que se culpa alguém. Por que que essa pessoa tem que ser punida ou não. Necessidade de punir. Toda pena existe para causar um resultado. Ela existe para poder resolver alguma cagada que alguém fez. Imputabilidade. Porra, essa palavra difícil de novo, Salazar. Não, calma, calma, calma. Imputabilidade é saber se aquela pessoa pode ser imputável. Se você pode pegar aquela pena que está lá no 121 do Código Penal, homicídio de 6 a 30 anos, e colocar nela. Como que a gente vai analisar isso? Os requisitos da imputabilidade. Primeiro requisito fundamentalmente, é saber se a pessoa tem a maioridade penal. Vai estar lá na sua prova assim: Salazar, com 16 anos, sementinha do mal, alma ruim, pega uma arma, vai na sala de aula e mata 20 pessoas. Né? Bem possível, né? Pô, tem moleque de 16 anos que faz cada atrocidade aí que vocês não têm noção. Ele é imputável de alguma conduta criminal, alguma pena? Não, pessoal, não é. Não é. Ele vai ser punido em ato análogo, ou seja, semelhante ao criminoso em ato infracional. Isso não vai cair na prova, pessoal. Só para vocês entenderem que, à luz do direito penal, a pessoa com menor de 18 anos ela não responde criminalmente. Ela responde no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. E o professor perguntou isso, né, em algumas das atividades dele. Então, assim, pessoal, a culpabilidade ela é a necessidade de saber se aquela pessoa pode ser punida. O principal momento disso é saber se ela tem condição de ser imputável. Ou seja, se ela tem 18 anos. E se ela não é inimputável? O que é inimputável? Essa é doido. Gente, é doido. Entendeu? É aquela pessoa que não
não responde por si só, é aquela pessoa que não tem, não tá, assim, ela pegar uma lata e jogar no chão e ela dar um tiro na pessoa é a mesma coisa para ela, e, enfim, a gente não vai entrar muito nisso porque a psicologia jurídica vai falar disso, tá? São as pessoas que não são, são as pessoas que são insanas, tá? Perdão. E a consciência da ilicitude. Consciência da ilicitude é a pessoa saber que aquilo é errado. Existem crimes que as pessoas cometem que ela não sabe que aquilo é errado. Ah, mas Salazar, desconhecimento da lei penal não afastará a aplicação dela. Ou seja, desconhecer a lei não afasta o direito do Estado de punir. Sim, concordo. Mas existem situações que sim, tá? Existem situações que você não saber que aquilo é errado pode afastar a pena. Existem situações de culpa que podem afastar a pena, tá? E existem situações que o dolo, ele não é direto, que podem também afastar a pena. Vai cair na prova? Não vai, mas vocês precisam entender a culpabilidade, que é como punir. Via de regra na sua prova, a pessoa tem que ter 18 anos, tá? Tem que ter 18 anos e não pode ser doido. Ah, mas o que faz com os dois? Medida de segurança. Não é pena, não é reclusão. Falando em pena, pessoal, crime e contravenção. Pode cair na prova e bem provável que caia. Voltando lá no início do PDF, por gentileza, página 1. Tá, a gente tem infrações penais, crimes e contravenções, tá? Toda ação ou omissão humana, vocês já entenderam isso, eu espero que sim, por favor, se alguém não entendeu que ação, o crime, perdão, o crime é uma ação ou omissão humana, pelo amor de Deus, me fala se vocês não entenderam isso. Você tem que fazer ou deixar de fazer algo para cometer o crime, gente, tá? Não tem como ser bom, nasci cometendo crime. No Brasil, pessoal, pode perguntar isso, tá? Qual que é a teoria penal do Brasil? Teoria dualista. Ele chegou a falar isso na sala de aula. Divide-se a infração penal em dois tipos, sendo os crimes e contravenções penais. Pessoal, eu não sei o que vocês criam, que vocês dificultam tanto o entendimento disso. Crime está no Código Penal. É aquela coisa relevante. É realmente útil. É realmente alguma coisa que tem. Ó, vai fechar em 10 minutos a minha sessão aqui, porque eu sou pobre e não paguei essa porra. Então, se eu vou abrir outra e mando lá no grupo, tá? Porque já passou do tempo aqui que eu imaginava. Seguindo. Crime é aquela coisa que está no Código Penal e admite reclusão. Não esqueçam disso, pessoal. Anotem quem quiser aí, tá? Reclusão, cadeia, chilindró, sol nascer quadrado. É só no Código Penal que cabe isso. É só nos crimes. Contravenção. Pessoal, contravenção penal lá na LCP, que é a Lei de Contravenção Penal. São as infrações de menor potencial ofensivo, que, tipo assim, na maioria das vezes é inútil, tá? Minha opinião, mas assim, é bem fácil para vocês entender a contravenção penal. Não se admite tentativa de contravenção. Igual o Daniel perguntou ali da tentativa de homicídio, tá? A tentativa de contravenção não existe. A contravenção ela é consumada ou não. Ou você consuma, ou você faz o que está lá, ou você não faz, não existe. Beleza. A contravenção, ela também está nas condutas humanas, lá que eu falei, típica de jurídico e culpável. A diferença só, pessoal, está no que o legislador, o cara que cria a lei, tá? Ele deu atribuição da conduta humana do valor. Então, assim, essa conduta humana aqui, ela tem um valor. Essa conduta humana tem outro. Essa aqui que tem um valor baixo, contravenção. Essa aqui que tem um valor alto, crime. É só isso. Não criem dificuldades com isso, pelo amor de Deus. Exemplos. Exemplos. Eu vou usar muito homicídio porque é o primeiro crime, tá, pessoal? Do artigo 1 ao 120 do Código Penal é só processo. É só lei para entender como funciona. Crime mesmo e penas começa no 121, que é matar alguém, o crime mais antigo do mundo. Caim matou Abel e começou a putaria desde então. Matar alguém, muito grave, igual a crime, Código Penal, perfeito. Não há dúvidas quanto a isso, né, pessoal? Artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, vadiagem. Vadiagem. Não pode ser vagabundo. Tá, mano, tá lá, velho. Eu não tô falando isso aqui da minha cabeça, não. Abre aí a Lei de Contravenções Penais, artigo 59. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade. Cara, isso aqui é surpreendente, tanto que é inútil. Não tem condição, tanto que isso aqui é inútil. Mas, assim, vocês precisam saber, precisam entender o direito penal. Beleza, pessoal. Agora, esses são os princípios. Isso aqui vai estar lá no grupo, tá? Não se preocupem. Mas são os princípios fundamentais para a prova de vocês, tá? Aqui, tá? Eu vou falar de cada um para vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvida sobre a questão da conduta, do resultado, do nexo causal, enfim, é o modo de agir e tem que estar na lei. Entenda? Mano, é isso, cara. É isso. Tipicidade, é o modo de agir e tem que estar na lei. Tem que causar um resultado.
ou ameaçar causar um resultado. Entendeu? Tentativa. Você ameaçou causar um resultado. Tá? Vamos lá. Questão da formalidade e materialidade, todo mundo entendeu? Espero que sim. Se não entendeu, por favor, manda no chat, tá? Formal é o que está na lei. Formal é o que está na lei. Tem que estar lá escrito. E tem que amoldar-se a uma conduta humana, tá? Você pegou uma faca e deu facada em alguém, isso é o quê? É uma conduta de matar alguém. Está escrito em algum lugar? Está. Está lá no 121. Então, é formal, é um fato típico formal. Tem dúvidas sobre essa questão? Une a conduta humana, mais o que está na lei. Pega assim alguma coisa humana que você acha esquisito, joga na lei e vê se bate. Fato típico. Fato típico. Beleza? Antijurídico ilícito, vocês entenderam isso. Não vou entrar com vocês na excludente de licitude hoje, porque realmente vai confundir muito vocês, mas eu espero que ele não cobre, ele não falou disso, cara. Que é a legítima defesa, o estágio de necessidade, enfim, não dê atenção para isso agora, tá? Culpabilidade é o juízo da reprovação, é a punição, tá? Enfim. Agora vamos realmente porque ele pode cobrar na prova, página 5 do PDF aí, pessoal. Falta 7 minutos, então possivelmente vou ter que reabrir essa live aqui. Mas assim, conversando com ele, o que eu entendi que realmente pode cair nessa prova são os princípios. Então eu vou bater muito em cima com vocês dessa questão desses princípios aqui, são todos eles que podem cair. E principalmente dois pontos que está lá no final do PDF que eu vou explicar para vocês do direito penal do inimigo e do artigo 13 do Código Penal. Cara, é muito complicado esses dois, mas vai cair. Eu preciso explicar para vocês, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa prova. Por que vai cair direito penal do inimigo, professor? Porque, ele passou no trabalho, foi inclusive o que eu fiz. O doutorado dele é sobre isso, então ele vai querer trazer isso para a sala de aula, ele vai querer bater em cima disso, ele vai colocar alguma questão disso, e eu vou explicar isso para vocês. Então vamos lá, pessoal, sendo bem objetivo, vamos continuar aqui na questão dos. Nossa, peraí. Falar e fora. Vamos continuar na questão dos princípios. Princípio do Estado Democrático de Direito. O poder do Estado não é absoluto, pessoal. Tem que ter democracia ali no meio, a punição ela tem que estar amoldada ali com a Constituição e os direitos fundamentais. É só isso. Não tem dificuldade. O Estado não é absoluto. Direito penal e Estado Democrático de Direito, o Estado não é absoluto na punição, tá? Princípio da legalidade, por favor, pessoal. Não façam isso comigo. Inclusive, eu vou transferir essa tela para cá. Eu não sei se vai compartilhar aqui. Não vai, né? Beleza. Espera aí só um pouquinho. Porque, como é que sai? Aqui, pega aqui, joga aqui. Aham, perfeito. Vamos lá. Pessoal, princípio da legalidade. Isso aqui é o PDF que está com vocês. É um dos princípios mais importantes do direito penal. Não existe crime sem lei anterior que a defina. Pessoal, artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal, tá? Não tem crime sem lei anterior que a defina. Só isso. Não há crime sem lei anterior que a defina. Princípio da legalidade, tá? Perfeito, vamos lá. Princípio da anterioridade. Pessoal, isso aqui vai cair em peso. Em peso na sua prova. Isso aqui ele vai cair, eu tenho certeza. Nem que eu vire um jaguar lá. A lei penal precisa existir antes da conduta acontecer. Não tem como você cometer alguma coisa e depois do Estado praticar a conduta e querer te punir isso. Precisa existir a lei antes da conduta. Conduta é o que, pessoal? É ação. Ação ou omissão. Não me percam com isso, tá? Aí, beleza. Tem a anterioridade e tem a irretroatividade da lei penal. Pessoal, a lei não volta no tempo para prejudicar alguém. Não volta. Não volta mesmo. A lei, ela só volta atrás para poder beneficiar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Exemplo. Artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável. Problema sério, pessoal. Estupro vulnerável é coisa relatada grande. Vamos lá, artigo 217. Estupro de vulnerável. Ter construção carnal praticado criminoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 10 a 18 anos. Em 2025 foi para 10 anos. Antes disso era o quê? Era 8. Tá? Era 8. Tô querendo falar do estupro vulnerável, núcleo, proteção. Não tô. Tô só explicando para vocês o princípio E da. teve uma alteração nela agora também, não teve? No Teve estupro vulnerável? Que o da professor tá falando. questão da presunção de vulnerabilidade, tá? Isso aqui é mais processo, tá, pessoal? Não vou entrar nisso Uhum. aqui porque é mais parte processual.
Pessoal, antes de 2024, a pena era 8 anos. O cara vai ser julgado em 2026, ele vai responder pelo que ele cometeu no ato e na data. Em 2023, ele cometeu esse crime vulnerável. A lei mudou e piorou. A lei mudou e piorou. Isso quer dizer o quê? Ele vai responder pela lei da época. Ele tem que responder pela lei da época. Isso é o princípio da irretroatividade da lei penal. Mas se ela melhora, se amanhã o cara vem cá e fala assim, ó, a pena é de 10 anos hoje, mas amanhã ela vai ser de 5. Pessoal, todo mundo lá de trás que cometeu a cagada vai responder pela lei melhor. Ah, mas isso é um absurdo. Eu não tô aqui para falar se é absurdo, se é bom, se é ruim. Se mudar a lei e melhorar a situação, tem que aplicar a lei mais benéfica. Mais benéfica. Pessoal, o princípio da igualdade. Isonomia. Está na Constituição. Todas as pessoas devem ser tratadas igual perante a lei penal. Não importa a riqueza, cargo, posição. Mentira, tá? Mentira, mas assim, vocês têm que entender que tá lá. É, eu sou rico, você é pobre, eu sou político, você não é. A gente tem que ter a mesma tratativa da lei penal. A lei penal não pode ser melhor ou pior para mim ou para você. Na prática, a gente não vai falar nada sobre isso. Eu estou falando de conceitos, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoal, isso aqui é coisa fundamental, humanitária, desde, tipo assim, de que a ONU organizou as Nações Unidas, tá? Evolução do direito penal tá aqui. Isso aqui pode cair muito na nossa prova. Não existe pena de tortura, cruel ou tratamento desumano. E a pena de morte? E a pena de morte, pessoal? Pessoal, o Brasil tem pena de morte, tá? No Brasil tem pena de morte. Em caso de guerra declarada, estado de sítio ou emergência, enfim, absurda. Mas, via de regra, no contexto geral, também não tem pena de morte. Não tem pena cruel de tortura, não tem tratamento desumano, deixar sem água, deixar sem comida. Ah, mas é o serial killer de... Não, não pode. Ah, mas a tortura.